trouxemos para a nossa reflexão da noite de hoje, do livro da Esperança, através do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição que tem o título Tais Quais Somos. É Jesus falando conosco, a anotação de Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nos diz Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16, tem um pequeno comentário que nos diz: será bastante trazer a libré, aliás, são a primeira pergunta que ele faz. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor? Um servidor fiel seu? Libré é aquele uniforme das pessoas que trabalham nas residências, na época chamava-se criados, né? Das casas nobres, ou seja, das pessoas mais abastadas financeiramente. Então, será bastante trazer, né, esse uniforme de Senhor, o uniforme de Jesus, para ser um fiel servidor seu? Pergunta primeira. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, Emmanuel vai fazer o comentário desse texto do Evangelho. O nosso irmão Mateus, ele começa falando conosco para que a gente não julgue as pessoas, porque com a mesma medida que a gente julga, a gente é julgado. Fazer, né, sempre o bem, e ele ainda vai comentando a esse respeito que a porta estreita é difícil de transpor. Ao longo desse capítulo, que vai até o capítulo 29. Mas a porta larga, que é a porta da tentação, das tentações, essa é fácil de transpor. E que nós devemos, ele continua nesse capítulo também nos orientando, que nós devemos fazer para os outros tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Então é um capítulo bastante elucidador para nós, ou seja, orientações seguras de Jesus a todos nós. Quem quiser em casa buscar na Bíblia, né, no Evangelho, vai encontrar roteiros de luz para o nosso viver. Mas Emmanuel vai comentar para nós somente esse pequeno texto. Nem todos, ou nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, Emmanuel vai trazer assim, alguns comentários a respeito de como nós agimos. E, de acordo com como nós agimos, ele traz também as orientações. E nós vamos refletindo juntos, né? Se nós nos enquadramos em algum desses comentários feitos por Emmanuel. E se enquadramos, nós vamos ter a orientação para como devemos refletir, né, sobre a nossa maneira de agir. Diz Emmanuel: declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas
recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Ou seja, todos nós buscamos, né, essa evolução, esse aprimoramento da nossa alma, conquistando assim para nós luz, alegria, né? Quem não quer ser feliz? Todos nós buscamos, né, a felicidade, ou seja, viver em paz, com serenidade. Mas ele diz que em várias ocasiões, apesar desse nosso desejo, desse propósito sadio de cada um de nós em aprimorar a nossa alma, em várias ocasiões nós estacamos, ou seja, paramos e recusamos a estação, ou seja, o período ou o tempo em que nós temos de experiência aqui na Terra, para resgatar enquanto aqui nos encontramos. Então, quando vem o momento da gente testemunhar a nossa mudança ou aproveitar aquela oportunidade para buscar a melhoria íntima, nós paramos. Não dou conta. Isso não é para mim. Aí continua Emmanuel. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças sem perceber as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Então, quando olhamos os nossos amigos, as pessoas próximas ou conhecidos, diz ele que a gente fica cobiçando aquilo que ele já conquistou. E isso ele diz que muitas vezes até sem perceber. A gente tem uma mania de dizer, não, eu não cobiço nada de ninguém, né? Mas eles que sem perceber nós assim o fazemos. E perdendo um tempo, então, é valioso, um tempo precioso, lamentando. Por que ele conseguiu e eu não consegui? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, nada dá certo. Mas olha, ele não fez nem esforço e ele conseguiu tudo. Então, Emmanuel nos chamando a atenção. Outras vezes, né, a gente diz, se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Se eu me encontrasse com mais saúde, e isso ele diz que a gente fala num tom amargo. Ah, meu Deus, né? Se eu tivesse saúde, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. A gente tem tanto propósito, tanto desejo de fazer alguma coisa, mas sem saúde, como vou fazer? E aí Emmanuel nos traz orientação. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Ou seja, a saúde precária, né, não é desculpa para algo realizarmos no campo do bem. E recordando que Jesus disse que todo o bem que nós fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. Então, muitas vezes está aí a oportunidade da cura. Quando fazemos algo desinteressadamente, sem esperar receber nada em troca, vamos sanando os males que trazemos na alma, as doenças que trazemos da alma, né? Da inquietação, da irritação, enfim, são tantos males que nós acumulamos dentro de nós, que Jesus disse que o mal que nos faz mal não está fora, está dentro, né? Está dentro de nós. Aí continua Emmanuel dizendo, o que nós, né, falamos, se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti mesmo. Então a gente pronuncia dessa forma. Ah, se eu tivesse um diploma na mão, se eu fosse alguém estudado, né? Então nós desprezamos a nossa própria capacidade de conquistar títulos, né? Se é tão importante um diploma ou um certificado de algum trabalho que nós queiramos realizar, aprimorar os nossos conhecimentos, seja na faculdade ou seja em cursos preparatórios, né? E então ele diz assim, não te é lícito, ou seja, não nos é justo, não é permitido desconhecer, porém,
que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Então, se nós não temos um diploma na mão, não fomos, não estudamos, não chegamos a cursar uma faculdade, né? Ele nos diz que o nosso dever cumprido, seja em qualquer tarefa que nós realizarmos, com as condições que nós temos, de estudo ou pouco estudo, não importa, o que importa é nós cumprirmos com os nossos deveres. E ele diz que esse é certificado dos mais nobres. Então ele vai abrindo, revelando caminhos a conquistas superiores. Tem pessoas que não têm estudo nenhum, mas têm uma sabedoria imensa, né? Tem uma fala sobre a vida que nos impressiona. Pessoas analfabetas, nem ler sabe, não consegue nem mal escrever o seu nome, né? Então não é o diploma que nos torna pessoas melhores ou não. É o nosso caráter, é aquilo que nós realizamos, é aquilo que sai de dentro de nós. Aí continua, esse é muito comum a gente dizer, se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, se eu tivesse dinheiro, queria fazer tanta coisa, né? Triste, ele diz, a gente fica entristecido por não ter essa posse na mão para realizar alguma coisa. Aí diz Emmanuel, mas esquece-te de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Então não é necessário ter o dinheiro nas mãos, moeda, para socorrer a pessoa enferma, abençoar aqueles que nos cercam, né? Isso não depende do dinheiro, depende da nossa boa vontade, do nosso sentimento amoroso para com aqueles que nos cercam. Muitas vezes a pessoa está necessitada de uma conversa amiga, alguém para ouvir, né? Ou então levar uma mensagem de bom ânimo, de otimismo, para que ela saia daquele momento apático que ela se encontre, para que ela se fortaleça, para que ela possa recuperar mais rapidamente a saúde. Ou, se não temos condições de ajudar, nós podemos nos socorrer com alguém que tenha condições de ajudar. Então, nós somos o caminho, né? Então, depende de nós. E aí, continua as nossas reclamações. Se eu possuísse mais cultura, se eu possuísse mais conhecimento, né? Asseveras, mostrando o verbo desapontado. Felizmente eu não estudei, não aprendi nada, né? Não sei nada sobre esse assunto. Se eu tivesse conhecimento sobre isso, poderia fazer alguma coisa. E aí Emmanuel nos diz, e não te aplicas, então nós falamos dessa forma desapontado. Desapontado de nós mesmos, que não quisemos estudar, que paralisamos no tempo, né? E não te aplicas ao esmero, ou seja, ao cuidado de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Então, a gente fica desapontado porque não teve conhecimento, não estudou, não aplicou, mas ele pede aqui que a gente relembre, né, que os sábios, aqueles que têm conhecimento, que têm autoridade, né, eles trabalharam, se esforçaram para conquistar o conhecimento e tiveram ásperas disciplinas, severas disciplinas. A gente conhece jovens que não tem seus 20 e poucos anos, 27, que já são médicos e que durante o seu período da sua juventude foi estudando, né? Aproveitou o tempo, estudando até as madrugadas, não participava de festinhas, ou seja,
A sua primeira juventude foi só no estudo, se preparando para alcançar o objetivo. E continuam trabalhando e estudando. Eu conheço alguns. Então é o esforço. Exige de nós o sacrifício, disciplina severa sobre nós mesmos. Alguns, ao invés de se aplicar no trabalho, no estudo, para conquistar aquilo que almeja, não, prefere ir para as festinhas, ou seja, eu estudo depois, aí na hora da prova vai tentar fazer cola, aí não dá certo. Né? Então, os sábios e as autoridades, eles tiveram os seus esforços, né? E construíram tudo isso através de severas disciplinas sobre si mesmos, não é aos outros. E aí continua. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes, subestimando o próprio valor. Então, nós desvalorizamos a nós mesmos, se eu alcançasse companheiros melhores. Ou seja, será que se eu tivesse alguém perto de mim, dentro de casa, me apoiando mais naquilo que eu quero realizar? E Emmanuel então nos fala: entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes, ou seja, aqueles que estão no início, e os amigos incompletos, são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Então, dentro do lar, dentro de casa, nós temos a oportunidade de trabalhar o nosso interior, de aplicarmos em nós severas disciplinas para conquistarmos a paciência, a tolerância, a compreensão, a humildade dentro de nós. Mas não, o que nós queremos? Modificar o outro. Né? Nós queremos que o outro mude. Nós somos severos com o outro. Passamos regras severas, muitas vezes, para o outro. E esquecemos que, em primeiro lugar, está nós mesmos, necessitados de aplicar em nós essas disciplinas para conquistarmos as virtudes que Jesus viera nos ensinar. E é com trabalho. Né? E aí, continua Emmanuel dizendo: errados, ou inibidos, ou tímido, envergonhado, deficientes, ou com essa incapacidade, né? Ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário, diz Emmanuel, aceitar a nós mesmos, tais quais somos, errados, tímidos, incapazes, né, deficientes, ignorantes, rebeldes ou faltosos. Quantas vezes nós faltamos, né, com os nossos irmãos, e dentro de casa, não vamos nem fora do lar, não, em casa mesmo. Então é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas, olha o mais aí, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar, ou seja, pode começar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos, ou seja, de meios, né, de motivos, para renovar o destino todos os dias. Então, todos os dias nós temos oportunidades de nos melhorarmos, de nos modificarmos, deixarmos de errar, deixarmos de ser tímidos, deixarmos de sermos incapazes, nos acharmos incapazes ou ignorantes,
né? Vencer a rebeldia que nós trazemos dentro de nós, corrigirmos as faltas que nós cometemos todos os dias. Continua o irmão dizendo: ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Então, muitas vezes a gente fica aguardando quando eu sair do corpo, quando eu morrer, né, vou estar junto de Deus. Não, o reino de Deus, disse Jesus, que está dentro de nós. Então, temos que conquistar esse reino agora, enquanto aqui estamos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, junto daqueles com quem nós caminhamos, seja no lar, seja no trabalho, aonde a gente estiver. Então, temos que aproveitar, né, essa experiência na qual nós encontramos no momento. E aí, finaliza ele dizendo: fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Então, vamos fugir, vamos vencer dentro de nós esse sentimento, né, de achar que só o outro é capaz. Eu queria ser igual, eu queria conquistar aquilo que ele conquistou, mas não. Vamos nos esforçar, podemos conquistar. Disse Jesus que a gente pode tudo, depende de nós, basta querermos. Para superar as dificuldades e empeços ou impedimentos ou obstáculos de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Então, basta usarmos, né, esses recursos com o amor, porque sem o amor nós não conseguimos nada. Sem o amor nós ficamos irritados, nós perdemos não, porque não tem, né? Nós não temos o equilíbrio, não temos serenidade, não temos confiança nem em nós mesmos e nos outros, então, menos ainda, aqueles que nos ajudam, né, nos socorrem. Muitas vezes a gente acha que ainda fez pouco, teria que ter feito mais. Então, nós devemos conquistar a nossa própria luz, disse Jesus, né? Fazermos a nossa luz brilhar onde estivermos, e isso só depende de nós, do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa coragem em iluminar o nosso santuário íntimo, essa casa onde Deus deve habitar. Então, de acordo com o que somos, como diz a lição, tais quais somos, nós vamos abrir as portas para o amor. Ou, se não fizermos essa transformação, se não lutarmos para vencer a nós mesmos, vamos continuar irritados, desejando aquilo que ainda não conseguimos conquistar através do nosso esforço, cobiçando, como diz aqui Emmanuel, o que os nossos irmãos conseguem realizar. Do livro Cartas e Crônicas, o nosso irmão X nos traz uma lição muito preciosa para todos nós. É a lição que tem o título Belarmino Bicas. Ele inicia dizendo assim: depois da festa beneficente em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-nos à parte e falou decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Então, Belarmino Bicas, desencarnado, falando com André Luiz. André Luiz não, irmão X. Então, depois do trabalho realizado, né, ele pediu um favor ao nosso irmão X. Ante a surpresa que nos assaltou, diz o irmão X, Belarmino prosseguiu: soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Perguntou o nosso irmão X. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita.
abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38. E como sempre fora irascível, ou seja, colérico, por temperamento, organizei desde os meus primeiros contactos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas exasperações, ou seja, de todos os momentos em que ele irritou, que ele encolerizou, né? Ele fez uma relação diária, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, ou seja, os desajustes que ele trazia consigo, porém foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi, ou seja, cortei inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, ou seja, por banalidades, né? Bobagens. Quantas neiras em nome do sentimento. Quantos erros, né, ele cometeu, quanta tolice, né, em nome dos sentimentos. E exibindo o curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos, ou seja, mau humor, né? Explique ao pessoal na terra que mau humor também mata. Foi então que passei à leitura da interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Então ele não ia roubar essa satisfação de transcrever tudo o que ele passou, né? Ou seja, as insatisfações que ele teve. Belarmino Bicas. Número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956, período de 20 anos. 1811, em razão de contrariedades em famílias. Então, cóleras desnecessárias, insatisfação. 1811, em razão de contrariedades em família. Vamos ver aí onde a gente vai se enquadrando, né? Com certeza, se a gente pudesse ter escrito, né, anotado, ou se passarmos a escrever de hoje como fez ele, também vamos ter aí uma boa folha, né, de insatisfações. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, por altercações com a esposa, em divergência na conduta doméstica e social. Então, irritações, momentos de insatisfação que ele teve. 1801, por motivos de desgostos com os filhos, genros e noras. 11, por descontentamentos com os netos. 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. Então, 1015 momentos de insatisfação, né, com o patrão. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012,
em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta, ou seja, por pouca coisa. 614, por mal-entendidos com vizinhos. 315, por ressentimentos com alguns amigos íntimos. 1089, por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615, por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777, por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419, por desavenças com leiteiros e padeiros. 820, por malquistar-se, ou seja, por antipatia com garçons em restaurantes e cafés. 211, por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. 90, por motivos de controvérsias em casas de diversão. Ou seja, aquele debate, né, sobre vários assuntos, literário, de trabalho, religioso, enfim. 815, por abespinhar-se, ou seja, por irritar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217, por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 901, por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 4 lustros, ou seja, nos 20 anos mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpre-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino Bicas por mera invencionice de espírito loroteiro, ou seja, espírito mentiroso. Então, muita gente vai achar que é invenção da parte dele, né? Mas quantas vezes nós agimos como ele aqui? A todo dia. Qualquer coisa, né? Se não vigiarmos, nós nos irritamos, nós falamos daqueles que não nos atendem bem nos estabelecimentos que a gente vai fazer compras, ou nos locais públicos, né? E isso, ele diz aqui, que o mau humor mata. Quantas pessoas se alteram o estado emocional por problemas que nem lhe dizem respeito, problemas que ela não tem, nem se quisesse, não teria condições de solucionar. Mau humor. E com isso, diz Emmanuel, em uma de suas lições, que cada minuto nosso de cólera ou de raiva, nós matamos milhões de células do nosso corpo físico. E aí o que acontece? As enfermidades. Por isso que a doença não é do corpo, é da alma. Nosso corpo é perfeito, simplesmente ele recebe toda a descarga da nossa alma. Todas as nossas emoções, né, não boas, ou seja, tudo que é em excesso nos faz mal. A alegria também em excesso é prejudicial.
mas o mau humor, como diz aqui o nosso irmão Belarmino Bicas, mata. Então nós podemos conquistar a paz, a serenidade, o equilíbrio dentro de nós, colocando em prática as regras que Jesus viera nos ensinar. Aprendermos a ser bons, a fazer o bem. O primeiro mandamento da lei divina, que complementa todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então façamos uma reflexão. Nos amamos? Cada um de nós. O dia que nós estivermos já conscientes, não, agora eu me amo. Aí então sim, não é? Porque quando nós agimos de forma truculenta, errônea com o nosso irmão, estamos mostrando que ainda não nos amamos. Porque Jesus disse que tudo que eu faço para o outro, eu faço para mim mesmo. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a esses bondosos corações que nos traz orientações sublimes para nós, que nos faz refletir a respeito de nós mesmos, do nosso comportamento. Nós que já temos um conhecimento mais profundo, nós sabemos que Jesus disse que aquele que muito sabe, aquele mais será cobrado. Então vamos aproveitar a oportunidade de aqui estar, que ainda aqui estamos no corpo físico, junto com os nossos familiares, amigos, né? E aproveitar esses momentos sublimes de aprendizado. Aqueles que nós achamos que é difícil, é o melhor professor para nós. Aqueles que nos cobram com severidade a nossa atuação, seja em qualquer campo que for, seja em casa, seja no trabalho, é o melhor professor, porque ele está apostando que nós somos capazes de realizar o melhor, que nós temos capacidade de fazer o melhor. Então não vamos mais vê-los como inimigos, como pessoas insuportáveis, mas vamos vê-los como os nossos benfeitores, com os nossos mestres, os melhores professores que estão a nos ajudar, a nos inspirar a mudança comportamental e assim a conquista do amor em nossos corações. Bondoso amigo Jesus, médico de nossas almas, te agradecemos, ó Senhor, pelas lições do teu evangelho de amor que viera nos orientar os passos, pois tudo o que nos ensinara foi com a vivência, foi com a atitude diante da multidão que clamava, apedreja, crucifica. Tu nos dera o exemplo máximo do amor incondicional, do perdão, da compreensão, de compreender que aqueles que lhe desejavam a morte não sabiam o que estavam fazendo. Ainda não tinham conseguido alcançar o conhecimento do amor. Assim, Jesus, ainda nos encontramos todos, espíritos endividados que somos, necessitados de mudança, de transformação íntima. Rogamos-te, Senhor, auxilia-nos a nos transformarmos, a mantermos dentro de nós acesa a chama da esperança, o equilíbrio das nossas emoções, o fortalecimento necessário para que, diante das dificuldades e dos obstáculos do nosso caminho, possamos agir com serenidade, com equilíbrio, como tu nos ensinara, fazendo o bem sem esperar nada em troca, realizando tudo aquilo que desejamos que os outros realizem em nosso benefício. É fazendo o bem, tu nos dissera, fazendo o bem aos outros, é que estaremos fazendo o bem a nós mesmos. Abençoa-nos, pois, a todos que aqui nos encontramos. Abençoa os nossos familiares em nossos lares.
aqueles que não puderam aqui estar conosco. Abençoa a cada um, Jesus. Ampara e ilumina-nos o nosso caminhar, hoje, agora e sempre, que assim seja.